neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Mensageiro, Deus enviou o seu profeta, seu profeta Este som de alarido retumbando está, retumbando está. E as águias de Deus, e as águias de Deus já voando estão, já voando estão. William Branham foi seu nome e Deus foi com ele, e Deus foi com ele. E a coluna de fogo sempre lhe seguiu, sempre lhe seguiu. A palavra ele pregou, a palavra ele pregou com fidelidade. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Nosso Pai Celestial, te damos graças hoje por este privilégio de poder congregar-nos outra vez, sabendo que algum dia nos congregaremos pela última vez como seres mortais. Porém, logo nos congregaremos num estado glorificado contigo. Ali estarão todos os redimidos de todas as eras. E como bate nosso coração fortemente com a grande expectativa, esperando que chegue essa hora. E ao pensar nisso, todos os temores nos deixam, e em verdade não temos nada por que temer, nem por que estarmos contristados, mas esperamos ansiosamente a promessa que o Deus eterno nos tem feito, a qual sabemos que é verdadeira. Por isso mesmo é que vivemos, para ver essa hora, e nosso momento, quando o mortal for transformado e feito à semelhança dele. Então não haverá mais enfermidade, nem tristeza, nem dores de coração, porque tudo haverá cessado. Com regozijo em nossos corações, com fé e valentia, esperamos esse dia. Senhor, por isso mesmo estamos congregados aqui hoje, para confessar nossas faltas e pedir-te misericórdia. Por essa razão, estamos face a face ante este altar, nesse instante, porque sabemos que somos mortais e em nós há muitas faltas. Porém, vimos para confessar nossas faltas e logo olhar ao nosso Pai Celestial com nossos corações abertos, esperando a bênção e as novas forças e fé que Ele nos dará nesta hora enquanto temos nos congregado segundo a promessa, em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Testificamos que temos passado da morte à vida, por sua promessa,
e como resultado, temos sido elevados a uma atmosfera celestial, assentados com Ele agora mesmo. Conceda que Ele nos ensine nesta hora as coisas que queres que saibamos e que nos dê o pão da vida, para que tenhamos sustento para o futuro que nos resta à mão. Conceda isto, Senhor. Esta é a nossa oração, a qual pedimos no nome de Jesus Cristo. Amém. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Ouvintes, acabamos de ler a oração do profeta desta era. Na sua mensagem Almas Encarceradas Hoje, essa mensagem foi pregada em 10 de novembro de 1963, em Jeffersonville, Indiana, nos Estados Unidos. Como sempre, ele começa sua mensagem cantando somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. O tema desta mensagem é uma mensagem. Almas encarceradas hoje. Nos deixa uma terrível interrogação. Quando Pedro diz que Jesus foi pregar aos espíritos em prisões, aqueles que rejeitaram a pregação de Noé. Então, nos dá uma noção mais ou menos do que seria almas encarceradas hoje. Quais seriam os espíritos que estão em prisão e que mesmo assim Jesus leva os seus mensageiros a pregarem a salvação para eles, a libertação para eles, para que depois então venha o juízo. A graça é acompanhada pelo juízo. Se você rejeita a graça, automaticamente você atravessa a linha da misericórdia, então só pode restar para você juízo. Então, nesta mensagem, Almas Encarceradas Hoje, ele orou da forma que citamos e tomamos esta oração para nós nesse instante. Ali estarão todos os redimidos de todas as eras. E como bate nosso coração fortemente, com a grande expectativa, esperando que chegue essa hora. Nós devemos notar nesta oração que a expectativa maior da noiva é a chegada do noivo, é a aparição do noivo. Ela tem uma expectativa no seu coração que supera todas as demais e a leva a colocar aquilo em primeiro lugar, o que para a igreja significa o reino de Deus e sua justiça em primeiro lugar. Mas o profeta continua dizendo, e ao pensar nisso, todos os temores nos deixam. Você está cheia de temor? Você vive frustrada, frustrado, complexado, complexada,
Qual é a causa de tanta insônia? E por que tanto se vende psicotrópicos, entorpecentes, para que as pessoas possam dormir? O temor tem caído sobre a humanidade. Mas ao pensar na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao estarmos sob a promessa desse Deus infalível, todos os temores nos deixam. E em verdade não temos nada por que temer, nem porque estarmos contristados, mas esperamos ansiosamente a promessa que o Deus eterno nos tem feito, a qual sabemos que é verdadeira. Por isso mesmo é que vivemos, para ver essa hora e esse momento, quando o mortal for transformado e feito à semelhança dele. Então não haverá mais enfermidade, nem tristeza, nem dores de coração, porque tudo haverá cessado. Com regozijo em nossos corações, com fé e valentia, esperamos esse dia. Esperamos esse momento, esperamos essa hora. Agora, ouvintes, prestam atenção no objetivo de um culto, no objetivo de um programa de rádio. Não estamos aqui para engrandecer um movimento nosso, uma denominação. Não estamos aqui para nos aparecer, para termos personalismo. Não queremos apresentar diante de vós como um grande líder ou qualquer outra coisa assim. Não queremos engrandecer nenhum sistema nosso. Mas para que estamos aqui? Senhor, por isso mesmo estamos congregados aqui hoje. Você deve, nesse instante, tomar este programa como uma congregação. Ele está no seu lar, você está ouvindo em seu trabalho, você está ouvindo em sua cozinha, em seu carro, que é uma extensão do seu lar, lugar digno de respeito, de toda a consideração interior de um veículo que transporta a sua família, e você está com seu rádio sintonizado nesta hora. Isto é uma congregação. Então, vejam, Senhor, por isso mesmo estamos congregados aqui hoje, para confessar nossas faltas e pedir-te misericórdia. Oh, sim, se isto tomar lugar no seu coração nesta hora, meu amado irmão, minha amada irmã, por isso estamos congregados aqui hoje. Por isso estamos agora ouvindo esta mensagem, para confessar nossas faltas e pedir-te misericórdia. Por essa razão estamos face a face ante este altar, nesse instante, neste momento da nossa vida, porque sabemos que somos mortais e em nós há muitas faltas. Eu estou reconhecendo isto agora. Você deve estar também reconhecendo isto agora. Que cada momento que você ouve a palavra de Deus, não é simplesmente para receber, mas também é para dar. Também para confessar, também para trazer diante do altar de Deus, do altar divino em espírito e em verdade, suas confissões, porque sabemos que somos mortais e em nós há muitas faltas. Porém, vimos para confessar nossas faltas e logo olhar ao nosso Pai Celestial com nossos corações abertos, sem nenhum impedimento, sem nenhum embargo, sem nenhuma mancha
porque o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se você tem pecado contra seu marido, contra sua esposa, contra alguém, você deve esta confissão a esta pessoa contra quem você pecou. Se ela já morreu, se você não pode encontrá-la mais na sua vida, Deus conhece o propósito do seu coração, que se tivesse um meio, você confessaria. Então deixa isto diante do altar divino e creia agora que se andarmos na luz, como na luz Ele está, então temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então aqui está a verdadeira igreja. Aí agora está o verdadeiro culto, porque o Pai procura os tais que assim o adoram, em espírito e em verdade, esperando a bênção e as novas forças e fé. Você precisa disto. Eu preciso disto. Nós precisamos disso. Força e fé para enfrentarmos as provas como verdadeiros cristãos. Mas essas forças e esta fé, Ele nos dá justamente nesse instante, enquanto temos congregado, segundo a promessa dEle, em lugares celestiais, em Cristo Jesus, onde nenhum pecado fica oculto. Testificamos que temos passado da morte à vida, pela fé em seu sangue, por sua promessa, e como resultado, temos sido elevados a uma atmosfera celestial. Você sente agora segura de si mesma. O temor desaparece, mesmo o temor de encarar a morte. Quem sabe estamos falando a um moribundo, a uma pessoa que está perto de partir. Mas tem temor da morte. Ora, a morte não é nada mais, nada menos do que uma porta pela qual o cristão atravessa para além da cortina do tempo, sem sofrer nenhuma dor, nenhuma enfermidade mais, e aguarda a ressurreição em um corpo celestial, porque nós temos 3 corpos: corpo físico, material, terreno, corpo celestial, com a qual nós vamos para um lugar quando morremos aqui. Paulo disse, quando este tabernáculo é desfeito, há um outro esperando por nós, através do qual nós vamos. Nós não ficamos vagando por aí, como uma alma que não tem corpo. Mas para os filhos de Deus, corpo me preparaste. Então vamos além da cortina do tempo, num corpo celestial, e depois da ressurreição, teremos corpos glorificados. Agora mesmo estamos assentados em lugares celestiais e temos sido elevados a uma atmosfera celestial, assentados com Ele agora mesmo e armados com a armadura divina, com o capacete da salvação, com os nossos pés calçados na preparação do Evangelho da Paz. Nós estamos com a couraça divina, temos o escudo da fé, temos a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para enfrentarmos esta condição humana, esta dimensão terrena, como verdadeiros cristãos, vendo, enxergando, percebendo, discernindo as astutas ciladas do diabo nos lugares celestiais. Sim, mas é necessário que esta oração se cumpra em nossa vida. Conceda que Ele, o Espírito Santo, Senhor Jesus, nos ensine nesse instante as coisas que queres que saibamos e que nos dê o pão da vida para que tenhamos sustento para o futuro que nos resta à mão. Agora, meus ouvintes, São Judas disse no seu versículo 5, então essa cartinha de apenas uma página,
apenas um capítulo, versículo 5, antes do Apocalipse, você vê o que São Judas escreveu. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, você diz, eu sou salvo. Está muito bem, eu creio. Está muito bem. Eu sou salvo de tal denominação, de tal igreja. Eu sou um salvo de tal e tal igreja. Você vê o que fez isto lá no deserto? Era israelita. Um era da congregação de Coré, outro era de Abirão, outro foi de Balaão, e muitos outros ficaram com Moisés e com Josué até alcançarem os dons da terra. Mas depois eles pereceram da mesma forma. Vejam aqui. Mas quero lembrar-vos como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. Então você vai guardar isto. Ele destruiu porque eles não continuaram em sua mensagem. Eles não continuaram naquela fé correta. Eles se agruparam em interpretações diversas. Agora, como sempre nós estamos fazendo, para vocês ouvintes se inteirarem melhor de que Deus está chamando um povo zeloso, um povo de boas obras, não por si próprio, mas sim pelo Espírito Santo. E Ele está separando e preparando este povo como uma noiva, 2 Coríntios, capítulo 11. E com zelo e até com certa loucura, oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Para tanto, Ele tem enviado este profeta. Nós não estamos apresentando um pensamento nosso. Não estamos apresentando uma teologia nossa. Eu não sou nenhum grande pregador. Mas simplesmente Deus tem me dado a graça de poder repartir convosco um pouquinho daquilo que tenho recebido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo, deste profeta, através das fitas gravadas e de suas mensagens traduzidas, escritas em português. Isto está bem? Eu creio que o Filho de Deus já tem notado o que tem ouvido, tem percebido que isto enquadra naquela pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Venha e vê. Foi a resposta de Filipe: vem e vê. Agora, nós só podemos encerrar esta programação lembrando a vocês que quando nós nos congregamos em espírito e em verdade, crendo em suas promessas, não temos mais razão de vivermos com temor e de estarmos contristados. Mas vamos esperar juntos, ansiosamente, a promessa que o eterno Deus nos tem feito através de sua palavra, sabendo que Ele é verdadeiro e capaz para cumpri-la. Ele virá nos buscar e nos dará corpos glorificados para subirmos para as bodas do Cordeiro e logo depois virmos reinar com Ele no milênio e depois então, sem tempo algum, de eternidade em eternidade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Preciosos ouvintes, Deus os abençoe por ter parado para ouvir este programa amigo, programa companheiro, programa Fé para Vencer, apresentado aqui nesta emissora todos os dias neste horário, ou seja, de segunda a sábado, não é? Das 11 ao meio-dia, aos domingos do meio-dia à 1 da tarde.
Não deixe de ouvir este programa. Divulgue para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Um programa de fé produzido com muito amor ao seu favor. Este programa é o programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado aqui em Taguatinga Norte, na CNF 1, Setor F Norte, Taguatinga Norte, ali no subsolo do edifício Praia Mar, aos fundos do supermercado Caprichoso. Todas as terças-feiras às 19 horas, grande culto temos ali, e aos sábados às 18 horas. Nossa igreja matriz está localizada ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, no entorno de Brasília, viu? Leve sua família aos nossos cultos. Hoje, quarta-feira, teremos aquele grandioso culto abençoado por Deus, ali em nossa igreja matriz, ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, na quadra 479, lote 16. Fica ali aos fundos do supermercado Minas Gerais, não é? Ou seja, supermercado da mamãe, ali no bairro Pedregal. Hoje à noite, hoje às 19 horas, grandioso culto abençoado por Deus teremos ali. Leve sua família. Você pode também acessar nossas programações, nossos cultos, são transmitidos ao vivo através de nossa página na internet, inclusive o programa de rádio também. Tabernáculo da Fé Brasília.org.br é o endereço de nossa página na internet. Não desligue seu rádio, vamos mais meia hora de programação, Fé para Vencer ao nosso favor. Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com mensagens, hinos e orações a seu favor. Fé para vencer. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito. Desejo ouvir mais de Jesus, este amigo e Salvador, do seu sofrer, da sua dor, do seu amor, da sua cruz. Com meu Senhor desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, ó, fale mais de meu Jesus. Desejo ouvir de seu perdão, ó, fale mais da sua graça, de seu amor que nunca cessa e ao pecador traz salvação. Com meu Senhor desejo ouvir, ó, fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, ó, fale mais de meu Jesus.
pela vida celestial, daquele rio de cristal que meu Senhor foi preparar. O meu Senhor deseja ouvir o fale mais de meu Jesus. Não cansarei de repetir, ó fale mais de meu Jesus. Então, ouvintes, estamos mais uma vez congregados pela fé em torno da palavra de Deus e, por isso, assentados em lugares celestiais, nele, em Cristo Jesus, esperando por sua mensagem, a palavra que é o pão do dia. Ele disse: eu sou o pão do céu. Nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, a nossa oração nesse instante é esta: Senhor, fale a tua palavra, usando naturalmente esse instrumento humano que a escuta também. Por isso, pedimos que nos abençoes com a grande bênção da vivificação da palavra pelo Espírito Santo da graça. Que o molho seja movido sobre nós. Que as bênçãos do Espírito Santo possam vir a nossos corações, a ponto de dissipar toda dúvida e incredulidade na palavra, o que não é menos do que pecado, incredulidade na palavra. E nós queremos estar livres de todo pecado, de toda dúvida, portanto, de toda incredulidade. Que Deus possa fazer deste momento para cada um de nós um momento marcante, um momento especial na nossa vida, momento em que ouvimos aquilo no qual devemos crer, como entre a vida e a morte, atentando com toda a diligência, para assim escaparmos da corrupção que há no mundo, da concupiscência que atrai sobre o mundo o juízo de Deus. A ira está vindo sobre a terra por causa da corrupção, por causa da incontinência, por causa da concupiscência dos homens. E nós entendemos que salvação é justamente isto. Como Noé foi salvo naquele dia, como o povo de Deus saiu do Egito, um tipo de salvação, assim também nós, pela graça do Senhor Jesus, temos nos posto, nos colocado aqui como filhos de Deus, observando a sua palavra com desejo em nossos corações de que ela seja vivificada a cada instante. E nós pedimos isto em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Ouvintes, nós sempre precisamos de testemunhas para qualquer ponto de vista, para provarmos qualquer assunto, e especialmente nas Escrituras. Agora, você sabe que lá diante da lei dos homens, sem 2 ou 3 testemunhas,
você não pode provar coisa alguma. Sim, isto é verdade. E Jesus exigiu que houvesse 2 ou 3 testemunhas. E isto baseado também naquilo que ele deu lá no Velho Testamento, na lei do Senhor. Nós vamos dar aqui um exemplo, e que os próprios teólogos concordam, a teologia ensina isto. Você não pode tomar um texto isolado nas Escrituras e fazer daquilo uma doutrina. Bom, se a Bíblia diz, não matarás, está certo que você não precisa ouvir coisa alguma mais sobre aquilo. Então, este é um mandamento. Não resta dúvida que todo o restante das Escrituras concordam com aquilo. Não matarás. Você lendo isto aí, você deve obedecer aquilo, mas certo de que todas as Escrituras combinam com aquilo. Não matarás. Então você encontrará diversas outras referências como testemunhas daquela Escritura, dentro da própria Escritura. Então está aqui um exemplo. Em São Mateus capítulo 28, versículo 19, Jesus disse, ide e ensinai todas as nações. Então ele comissionou a Pedro, a João e a todos os apóstolos a ensinarem as nações. Eles estão ensinando as nações até hoje, pelas Escrituras, batizando-as em nome, não em nomes, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Se você for receber uma escritura de uma casa em seu nome, então você vai receber em seu nome. Ali haverá apenas um nome recebendo a escritura, no singular, um nome, embora esse nome seja composto de João fulano de tal. Muito bem. Mas se a escritura do terreno, da casa ou da fazenda for em nomes de 3 pessoas, então na escritura deve constar João fulano de tal, Francisco fulano de tal e Manuel fulano de tal. Então são 3 nomes, são 3 proprietários daquela propriedade. Isto é certo? Então a Escritura está em nomes, registrada nos nomes de fulano de tal, ciclano de tal, etc. Agora aqui Jesus não diz nos nomes, batizando-as em nome, no singular, do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Isto dá confusão, sim, para quem não tem a revelação. Nós devemos perguntar aos apóstolos, porque Jesus os comissionou a ensinar as nações. Então você não pode realizar um batismo, depois que a luz chegou, nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Você tem que realizar o batismo como os apóstolos ensinaram, ensinando-as e batizando-as. E Pedro, tendo esta chave na mão, em Atos 2:38, dá uma testemunha para Mateus 28:19. Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, dá outra testemunha de que o batismo é em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, que é Senhor Jesus Cristo. E o mesmo Pedro, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, dá outra testemunha. E São Paulo, em Atos dos Apóstolos 22:16, Ananias disse, levanta-te, batiza-te, invoca o nome do Senhor, para que seja pagado os seus pecados. Então aí nós temos 4 ou 5 testemunhas. Agora eu te peço uma testemunha apenas
dentro da Bíblia de um batismo nos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Me dá uma testemunha. Nós agora estamos diante de um juiz, diante de um jurado. Me dá uma testemunha de um batismo nos títulos. Pai, Filho e Espírito Santo. Dentro das Escrituras. E na história da igreja até 300 anos depois de Cristo. Até o Concílio de Nicéia. Ainda tem mais esse desafio. Me dá uma testemunha de batismo nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo. Então aí está o desafio das Escrituras. Agora nós vamos ligar aqui um fato com o outro. Nós estamos pensando aqui nos anjos. Anjos que não guardaram seu principado. Então, o que aconteceu com eles? Eles foram reservados para escuridão e prisões eternas. Judas, versículos 5 e 6. Mas nós precisamos de testemunhas, não é certo? Então vamos para 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo, e não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé, pregoeiro da justiça, com mais 7 pessoas, ao trazer o dilúvio sobre o mundo dos ímpios. Ora, Deus não perdoou os anjos, mas os colocou em cadeias da escuridão e condenou o mundo inteiro e os destruiu nos dias de Noé. 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e 5. Então já temos aí uma testemunha para o que Judas disse. Mas o próprio Pedro continua em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade na carne, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão. O que quer dizer isso? Ele pregou às almas encarceradas, aos espíritos encarcerados. Pedro continua, os quais noutro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas, se salvaram pela água, que também como uma verdadeira figura para nós, não é? Agora vos salva, batismo, não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Jesus Cristo, o qual está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado aos anjos e às autoridades e às potências. 1 Pedro 3, 18, 22. Muito bem. Então aí nós temos 3 testemunhas nas Escrituras sobre o assunto de que você pode estar em lugares celestiais e, no entanto, decair-se para as prisões eternas e estar vivendo como uma alma encarcerada hoje, por credos e dogmas, interpretações erradas, começando pelo seu batismo. Agora você vai ver uma coisa. Para que o batismo? O que é o batismo? Nas águas. É símbolo de morte, sepultamento, etc. Sim, na verdade, o batismo é uma obra externa, testificando de uma obra interna de salvação que houve no pecador. Agora, não há outro nome dado nem nos céus nem na terra pelo qual devemos ser salvos. Então você testifica que é salvo por Senhor Jesus Cristo quando você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque não há outro nome pelo qual devemos ser salvos. E que a obra interior foi feita
pelo Senhor Jesus Cristo, que é uma fé genuína no seu sangue, porque também Cristo padeceu uma vez pelos nossos pecados. Então, quando você vai ali e se batiza nos títulos Pai, Filho e Espírito Santo, você não está dando um testemunho de que este único nome, o qual foi dado nos céus e na terra, você foi salvo. O nome não foi usado. Você quer o nome no casamento do seu marido? A igreja quer o nome também do seu esposo, que é o Senhor Jesus Cristo. Agora, muitos se preocupam com aqueles que morreram nas eras passadas, batizados nos títulos, crendo em 3 pessoas distintas. Sim, Deus não exigiu mais deles do que aquilo. Justificação pela fé, no tempo de Lutero. Santificação, no tempo de Wesley. Dons espirituais, no tempo dos pentecostais, que já passou também. Hoje são os laodiceianos, ricos, não tem falta de nada. Não é certo? Mas agora, a quem mais é dado, mais é exigido. Haveria luz no entardecer, e Elias viria restaurar estas coisas e converter os nossos corações aos corações dos pais. Então, converter a nossa fé à fé dos apóstolos, ao batismo dos apóstolos, a fé em Jesus Cristo, em Deus, da maneira que os apóstolos creram. Basta o Senhor nos mostrar o Pai. É o que nos basta. Quem vê a mim, vê o Pai. E João, tendo essa conclusão pelo Espírito Santo, diz: quem tem o Filho tem também o Pai. Ora, quem tem o Filho tem tudo. Nós cantamos: quem tem Jesus tem tudo. Depois nós cantamos que não há outro nome dado no céu. Está certo. Agora eu pergunto: você quer de fato ficar preso como anjos decaídos, almas encarceradas hoje, nesses credos tradicionais errados, prisões eternas, te manterão separados de Deus? E você fique sabendo de uma coisa, que a decepção maior não vai ser daquela mulher perdida, oficialmente perdida, e daquele homem, daquele marginal, ao se deparar com o juízo eterno. Não. Decepção maior vai ser daqueles que são anjos, que estão assentados em lugares celestiais, daqueles que conheceram. Melhor fora não terem conhecido. Isto é certo? Estamos vos mostrando as Escrituras. E agora, ainda mais para nos livrar, quer dizer, nos limpar. Como Paulo disse: estou livre do vosso sangue. Todos quantos nos ouvem devem ficar agora inexcusáveis. Para maior informação, para maior segurança, nós estamos oferecendo a mensagem do profeta desta era, que vem restaurando estas coisas, mostrando estas coisas, nos tirando da confusão religiosa, separando para si um povo como Abraão, tirando o povo de Ur, dizendo: sai do meio da tua parentela, porque senão você vai ficar no mesmo nível de fé que eles têm. Destes parentes na fé. Ora, sim, isto é certo. Jesus disse: minha mãe, meus irmãos, em outras palavras, meus parentes, são aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está nos céus. E essa mensagem então vem chamando Abraão, fazendo-lhe a promessa, para que então esta noiva, Abraão é um tipo da noiva do Senhor Jesus Cristo, possa receber aquele poder que transformou Abraão e transformou a Sara. Ela ficou tão linda, tão jovem, para então trazer o filho. É isto que esta mensagem está fazendo.
é Eloí, consertando com esses corações sinceros, honestos, e que suspiram pela verdade, e que sem temor algum clamam: eu quero receber o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu tenho mais de 3 testemunhas nas Escrituras, e que os apóstolos estavam comissionados a ensinar isso. Não há nenhum outro mestre, doutor nas Escrituras, teólogo que possa estar comissionado por Deus para ensinar uma coisa contrária a que os apóstolos foram comissionados. Isto é falso, isso é anticristo. Ó meu ouvinte, não resta outra coisa a não ser isto acontecer com você. Diga como Maria. Entenda que um anjo de Deus está te falando. Diga como Maria: cumpra em mim segundo a tua palavra, Senhor. Fale agora no seu coração. Fale, irmã. Fale, irmão. Ó Deus, ó Senhor, cumpra em mim segundo a tua palavra. Então, levanta-te, batiza-te, invocando o nome do Senhor. Atos 22, versículo 16. Deus te abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Agradecemos a todos por ter parado para ouvir este maravilhoso programa Fé para Vencer. Programa da Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, localizado ali no Novo Gama, o bairro Pedregal, ali no entorno de Brasília. Novo Gama é o bairro, é uma cidade ao lado do Gama, não é? Ao lado do Gama, ali no entorno de Brasília. Bairro Pedregal, descendo ali no bairro Pedregal, você vai ver o posto Ipiranga. Descendo naquela rua do posto Ipiranga, a quarta rua, aos fundos do posto Ipiranga, está a rua 30, quadra 479, lote 16. Ali está a Igreja Evangélica, o Tabernáculo da Fé, com as portas abertas para você. Hoje, quarta-feira, grande culto teremos ali. Leve sua família. É um prazer ter você conosco ali hoje, às 19 horas, culto poderoso de oração, adoração a Deus. Leve sua família para você ser abençoado por Deus. Divulgue este programa para os seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. Diga-os para ouvir um programa sadio, programa de fé, programa que traz vida para os nossos corações. Deus os abençoe. Volte a nos ouvir amanhã aqui por esta emissora, neste mesmo horário, se o Senhor nos permitir. Com fé do Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Sempre vencerei com a palavra de Deus. Nunca voltarei, nunca tornarei aos caminhos meus. Pus meu coração no meu Senhor e conto a todos de Jesus e seu grande amor. Sempre ouvirei doce voz de Jesus. Sempre orarei para meu Jesus que morreu na cruz. Usarei as mãos para o Senhor e dia a dia seguirei o meu Salvador.